Em 2025, a Band chegou no fundo do poço. Teve 14 horas seguidas com audiência praticamente zerada, perdeu seus principais apresentadores e viu até o helicóptero do jornalismo parar por falta de combustível. Desde 2019 a coisa tá feia e vem piorando com brigas internas, decisões malucas e uma gestão que parecia não ter noção da realidade. Teve contratação bilionária que virou prejuízo, teve crise familiar exposta nos tribunais e teve uma sequência de apostas que falharam uma por uma. Hoje a emissora, que foi sinônimo de esportes e jornalismo, luta para não ser engolida pelo feirão religioso da madrugada. Mas como uma emissora desse tamanho chegou nesse ponto? Geralmente é uma série de decisões tomadas ao longo de um período de tempo que levam ao seu estouro. E no caso da Band, essa série de decisões acontece desde 2015. Esse foi o ano em que a Band passou a fechar no vermelho de forma constante. A partir daí, a emissora acumula um rombo financeiro que chegou a 1,2 bilhão de reais. Dentro da família fundadora do Grupo Bandeirantes, as tretas eram evidentes. Márcia de Barros Saad e Maria Leonor Saad, irmãs do então presidente Johnny Saad, entraram na justiça tentando interditar sua gestão por discordarem sobre o rumo que ele estava dando para a emissora. O clima nas reuniões de conselho era descrito como de tensão constante, com bate-bocas e nenhuma resolução concreta. Elas exigiam a demissão de diretores com salários exorbitantes e mudanças na grade de programação, especialmente após o fracasso de 2018, com o lançamento de programas que deram péssimo resultado, como Show do Esporte, Super Poderosas e Agora é Domingo. Mas nada disso aconteceu e Johnny continuou no comando, protegido por um documento de plenos poderes até 2026. Entre 2015 e 2019, a Band acumulou dívidas enquanto permanecia paralisada por disputas internas. E então veio a decisão mais ousada e mais cara da emissora, a contratação de Fausto Silva, o Faustão. Em 2021, a Band anunciou a contratação do apresentador após a sua saída da Globo. A emissora investiu pesado em um estúdio novo, cenário, equipe, reformulação da grade e muito marketing. A expectativa era que Faustão levantasse a audiência e recuperasse o prestígio da Band. Mas o programa estreou em 2022 e a realidade foi outra. A audiência foi fraca desde o início e o programa não decolou comercialmente, e a Band passou a enxergar o programa como um peso difícil de carregar. Em 2023, antes mesmo de terminar o prazo de 5 anos do contrato, que valia até 2026, Faustão decidiu sair. Sua saída deixou um buraco financeiro gigantesco, agravando ainda mais o cenário de crise. A aposta com Faustão custou caro demais e teve impacto direto nas decisões que a emissora tomaria nos anos seguintes. E assim, entre disputas familiares, prejuízos acumulados e apostas fracassadas, a Band chegou em 2024 totalmente fragilizada. Mas como essa instabilidade evoluiu para um quase colapso total? E quais foram os erros mais graves nos anos seguintes que empurraram a Band para o fundo do poço? Anteriores, a Band vinha acumulando problemas. Em 2024 e 2025, a emissora chegou no fundo do poço. E as provas disso estão em todo lugar, na grade de programação, as contas bancárias, passando por estúdios e salas de reunião. Em agosto de 2025, a Band teve o pior desempenho de todo o ano. Em 81% da grade da programação da Band, os programas sequer atingiram 1 ponto de audiência, ficando com a média de 0,95 ponto de audiência em 24 horas. Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.303 indivíduos na Grande São Paulo. Já em setembro de 2025, eles tiveram uma sequência de 14 horas com audiência próxima de zero, em diversos programas, ficando atrás até de canais como TV Aparecida e Record News, que foi o primeiro canal exclusivo de notícias da TV aberta. O Canal Livre, que já foi um dos principais programas de debate da televisão aberta, amargurou um 6º lugar no horário nobre e perdeu até mesmo para a TV Gazeta. O impacto da queda também se refletiu nos direitos de transmissão esportiva. A Band vai perder a Fórmula 1 em 2026, após anos de transmissão que chegaram a colocar a emissora na vice-liderança nas manhãs de domingo. A Liga Europa, que prometia ser uma vitrine do futebol internacional, também durou só uma temporada, encerrada por falta de audiência e patrocinadores. Com menos conteúdo e menos dinheiro, a Band voltou a arrendar seus horários para programas religiosos. Em julho de 2024, o Show da Fé retornou ao horário nobre, ocupando o espaço que antes era do Melhor da Noite e do Perrengue do Dia. A reestreia do programa provocou queda imediata na audiência, que ficou em 0,8 ponto, arrastando para baixo também os programas seguintes. E não foi só à noite que a grade virou um feirão religioso. Sem dinheiro para pagar o vale-refeição dos funcionários, a emissora também arrendou as madrugadas à Igreja Universal, em um contrato estimado em R$1 milhão por mês. A saída de talentos virou rotina. Em menos de um ano, a Band perdeu nomes como Kátia Fonseca, Otaviano Costa, Galvão Bueno, Denilson, Datena e João Silva, que é filho do Faustão. Alguns saíram por fim de contrato, outros por falta de perspectiva, e outros ainda por não aguentarem o clima nos bastidores. O impacto financeiro dessas saídas foi agravado por um colapso operacional. A Band prepara uma onda de demissões de mais de 100 funcionários para os últimos 3 meses do ano. E no início de setembro, uma notícia acabou ganhando bastante visibilidade. O helicóptero do jornalismo da Band ficou parado por falta de combustível. O Brasil Urgente ficou sem aquelas imagens saborosas de São Paulo no horário do rush.
Hoje a programação da Band é formada por uma mistura de reprises, transmissões de baixo custo e programas religiosos. A identidade da emissora, que já não era lá essas coisas, foi pro saco de vez. E o canal que um dia foi sinônimo de esportes e jornalismo, agora luta pra não desaparecer entre os concorrentes de menor relevância. Eu mesmo nunca assisti a Band, só desde que a Fórmula 1 foi pra lá, e sempre que acaba uma corrida e eu não troco de canal, a programação segue com programas que eu fico me perguntando: tem gente que assiste isso? E é nessa hora que eu me dou conta que preciso mudar de canal, ou então fazer o que sempre faço, entrar no YouTube pra assistir algo de qualidade. E eu fico pensando, como uma empresa como a Band consegue sobreviver com programas de péssima qualidade quando a internet existe?